Olá, estudantes! Eu sou a professora Alceni de Matemática e estou hoje com o Natan para mais uma aula. Quais serão os objetivos dessa aula de hoje? Compreender as propriedades que envolvem paralelogramos e conceituar quadriláteros. Vamos para o nosso primeiro conceito? Você lembra o que são polígonos? Você sabia que os polígonos são utilizados na criação de videogames? Aposto que não. A matemática, pessoal, está em tudo, até no videogame, até na qualidade da resolução do videogame que vocês tanto gostam. E o que são quadriláteros? Vamos lá? Polígono, então, é uma figura plana formada por uma linha fechada simples, composta apenas de segmentos de reta, reunida com a sua região interna. Bom, a teoria é sempre um pouco mais difícil do que a prática em matemática. Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos uma figura que tem vários polígonos aqui dentro. Será que você consegue identificar alguns? Olha o exemplo de um aqui. Se um polígono é composto de retas que se encontram, que dentro temos uma superfície fechada, perceba, polígono eu nunca vou ter uma curva, são sempre retas. Tá aqui, ó, temos um polígono aqui, aqui eu consigo identificar mais um aqui, mais um aqui. Então os polígonos estão em tudo. Olha eles aqui separados para vocês. Temos um, parece um formato de uma pipa. Lembram o nome dele? Esse é o losango. Aqui, um quadrado, todo mundo já conhece? Aqui parece ser um retângulo, lá também. Então assim, cada uma dessas figuras é chamada de polígono. Você sabe por que alguns jogos são tão pesados e outros não? Agora eu estou falando dos videogames que vocês tanto gostam. Existem algumas razões para isso, mas a principal é a quantidade de polígonos para videogames. Quanto mais polígonos eu tiver, quanto mais desenhos pequenininhos eu tiver, melhor vai ser a qualidade dessa minha imagem. A função dos polígonos nos games é contribuir como principal ferramenta na hora de criar gráficos detalhados para jogos 3D. Dá uma olhada aqui comigo. Então você sabia que é a utilização dos polígonos que torna possível criar jogos? Olha esse primeiro exemplo que nós temos. Outra coisa, gente, a maioria dos polígonos usados em jogos são triângulos. A gente chama de triangulação, ok? Vejam que está formado por vários triângulos aqui dentro. Conforme eu vou aumentando o número de triângulos, vocês conseguem perceber que eu consigo definir melhor o rosto, a face dessa pessoa? Agora você imagina um jogador, vários jogadores dentro da imagem de um videogame. Tudo feito assim. São muitos e muitos milhões de polígonos. Quanto menores e mais abundantes eles forem, os polígonos, óbvio, mais realista vai ser a jogabilidade que você tem. Você tem a impressão que você está num mundo real e não dentro de um mundo imaginário dentro de um jogo, não é isso? Agora vamos dar uma praticada. Dá uma olhada aqui. A figura correspondente a um ladrilhamento. Gente, imagine isso aqui, um azulejo para colocar numa parede. É um ladrilho. Observe que os polígonos representados nesse ladrilhamento são diferentes na forma e no tamanho, porém todos se encaixam muito bem. Tudo muito bonitinho dentro desse retângulo maior. Agora eu pergunto para vocês, quantos tipos diferentes de figuras poligonais você observa nesse ladrilhamento? Como se chamam esses polígonos? Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e a gente já volta.
E aí, conseguiram resolver o nosso desafio? Quantos tipos diferentes de figuras poligonais você observa nesse ladrilhamento? Como se chamam esses polígonos? Vamos lá. Então, quantos tipos diferentes nós conseguimos enxergar? Se você respondeu 3 tipos, ok, acertou. Quais são eles? Pessoal, percebam que eu tenho um tipo de polígono aqui, fechado, que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Esse é o octógono. É um polígono? É. Mais algum? Olha esse espaço em branco aqui, ó. É um quadrilátero. Possui quantos lados? 4, né? 1, 2, 3, 4. E agora, o terceiro, vocês conseguiram enxergar? É o triângulo, pessoal. Ele está bem aqui, ó, nessas bordinhas. Temos vários triângulos também. E o triângulo tem quantos lados? 3 lados. Todos são polígonos? São. Por quê? Vamos pensar. Polígonos são figuras fechadas compostas de retas que possuem uma superfície dentro. É só eu contar a quantidade de lados e eu consigo definir o nome dos polígonos. E agora, nós vamos tratar de uma parte específica de polígonos, que se chamam os quadriláteros. Quadriláteros são figuras que contêm 4 lados. Quadri vem de 4. Dá uma olhada aqui. Eu tenho a figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. Todas elas são quadriláteros. Todo quadrilátero que tem os lados opostos paralelos é denominado paralelogramo. Paralelos são o quê? Lados paralelos. Lembram de retas paralelas? São aquelas duas retas que nunca se encontram, né? Elas vão até o infinito sem se encontrar em ponto nenhum. Nos paralelogramos isso acontece. Se eu pegar essas duas retas e for ao infinito, não vão se encontrar. Olha o retângulo aqui. Nem essas se encontram, nem essas. E em todas essas 4 figuras isso acontece. Outra propriedade característica dos paralelogramos é o seguinte: os lados opostos, então, não se encontram. Esses dois não se encontram, os que estão inclinados, muito menos os que estão horizontalmente. Quais os nomes desses nossos paralelogramos? Temos aqui o que dá origem ao nome, e a gente às vezes imagina, poxa, paralelogramo é um cara só. Não, não é só esse. O nome, coincidentemente, é paralelogramo. Esse aqui é o retângulo, esse aqui é o losango e esse aqui é o quadrado. Nas nossas aulas futuras, nós vamos estudar cada um deles. Assim, a gente pode e deve entender, gente, nós temos que parar de pensar que paralelogramo é só essa figura. Não, olha lá, o retângulo, o losango e o quadrado também são paralelogramos. E eles possuem propriedades. O que quer dizer isso? Que as coisas acontecem sempre da mesma maneira. Nos paralelogramos, nós possuímos 3 propriedades importantes. A primeira dela fala o que para nós? Que em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. O que é congruente, gente? Congruente é semelhante, é igual, é correspondente. Isso significa o que aqui dentro? Que esse ângulo e o oposto dele, lembra disso? O que está do lado contrário, são iguais, possuem a mesma medida. E outra coisa que a gente tem que lembrar, todo paralelogramo, todo quadrilátero possui a soma dos ângulos internos igual a 360 graus. Sendo assim, eu vou ter sempre 2 ângulos que possuem o mesmo valor. Nesse caso, o ângulo A é igual, é semelhante, é congruente ao ângulo C, ou seja, possui a mesma medida. E o ângulo B é semelhante, é igual, possui a mesma medida que o ângulo D. Esse chapéuzinho em cima do A significa ângulo. Então, todas as vezes que vocês verem em matemática uma letra com um acento em cima, isso aqui está representando ângulo. E o ângulo é medido em o quê? Em graus, não podemos esquecer disso. Segunda propriedade. Em qualquer paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Mesma coisa. Primeira propriedade diz que os ângulos opostos são congruentes. Aqui eu tenho que os lados opostos,
Ou seja, esse lado, a medida AB, possui o mesmo tamanho, a mesma medida que o lado DC. Vale para os que estão inclinados. A medida AD é semelhante, é congruente à medida BC, segunda propriedade. E a terceira, e não menos importante do que todas, só um pouquinho, esqueci aqui. Eu trouxe um slide para vocês perceberem em números o que isso significa, tá, gente? Então vamos imaginar, se esse lado medir 4 unidades de comprimento, pode ser metro, quilômetro, decímetro, decâmetro, o que a gente quiser, esse lado aqui também obrigatoriamente vai medir 4. Se esta medida for 2,83, obrigatoriamente pela segunda propriedade, essa medida vai ter que ser igual. Agora sim vamos ver a terceira propriedade. Em qualquer paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio. Tá, professora? O que é diagonal mesmo? Diagonal é o que você passa de um vértice até o vértice oposto. O que significa cortam-se ao meio? É o ponto médio? Exatamente no meio do meu paralelogramo elas vão se encontrar. Com isso, eu consigo perceber o quê? Que o tamanho desse pedaço, DM, vai ser igual ao pedaço aqui embaixo, MB. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Será que o tamanho dessa diagonal e dessa diagonal são iguais? Não, né? É bem tranquilo perceber, até visualmente, sem eu precisar medir, que essa diagonal é mais comprida do que essa. Ok? Agora, vamos lá para um segundo exercício. Considere o paralelogramo da figura a seguir. Nela estão expressas as medidas de 2 ângulos opostos. Ó, este é o contrário deste, são opostos. Quais são as medidas dos 4 ângulos desse paralelogramo? Vou deixar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver mais esse exercício? Vocês lembraram que aqui nós precisaríamos usar a primeira propriedade, que diz para nós que ângulos opostos são congruentes? Se ângulos opostos são congruentes, significa que este ângulo é igual a este ângulo. Logo, eu posso fazer essa igualdade matematicamente. Eu posso escrever que 6 vezes x menos 21, o valor desse ângulo, é igual a 4x mais 1, o valor daquele ângulo lá. E o que eu tenho aqui, gente? Uma equação de primeiro grau com uma incógnita. Como é que eu resolvo isso? Lembram bem? Eu preciso juntar os parecidos e deixar sempre a incógnita do lado esquerdo da minha equação. Quem que é a minha incógnita nesse caso? O valor de x. O que eu faço? Repito, o 6x, o 4x que estava do lado direito da equação vai pular a cerca ou mudar para o outro lado do sinal, virando menos 4x. Então, o que era uma adição passa para o outro lado sendo uma subtração. Igual a 1 grau já estava do lado direito, o meu menos 21 que estava subtraindo passa para o lado de lá do sinal, adicionando. Bom, agora é só somar. 6x menos 4x, ou na verdade eu vou subtrair, né? Porque o 6 é maior. Então 6x menos 4x vai me dar o valor de 2x, que é igual a 1 mais 21. Fazendo essa conta, eu vou ficar com x igual a 22 sobre 2, porque o 2 que estava multiplicando vai passar para o lado de lá dividindo, lembra disso? Portanto, x vale 11 graus. Para encontrar agora o valor de cada ângulo, porque na verdade eu não queria o valor de x, eu quero saber o valor desses dois ângulos. Simplesmente eu pego o valor encontrado de x e coloco dentro de uma das duas equações, ou dentro do que representa a equação de um dos ângulos. Vamos escolher essa aqui de cima primeiro. Então, 4x mais 1 é igual a quanto? Até então eu não sabia. Agora que eu descobri o valor da minha incógnita, que é 11, fica tranquilo. Eu faço 4 vezes 11 mais 1 igual a quanto? 4 vezes 11, 44. Mais 1, 45. Opa, será que isso está certo? Vamos fazer para o lado de cá, desse lado aqui agora, para ver se realmente esse ângulo vale 45 graus? Porque se pela propriedade ângulos opostos são iguais, nós vamos ter que encontrar aqui um ângulo de 45 graus igual a esse aqui. Concordam comigo? O que eu faço agora? Pego essa equação, substituo o x que eu encontrei no lugar e fica 6 vezes 11 menos 21. 6 vezes 11, 66. Menos 21, 45. Conseguimos encontrar o mesmo valor, o que comprova para nós realmente que a segunda propriedade é verdadeira. Os ângulos são iguais. Portanto, por ser um paralelogramo, sabemos que a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 360. O que a gente pode fazer agora? Descobrir o valor dos outros dois ângulos. Se todos eles juntos têm que somar 360 graus, basta eu fazer o seguinte, pegar 360 graus e subtrair dos dois ângulos que eu acabei de descobrir o valor. Vai ficar 360 menos 45 desse ângulo aqui, menos 45 desse, o que me dá um total de 270 graus. Como os outros dois ângulos também são opostos, gente, eles também têm que ser congruentes, iguais. Basta eu pegar os 270 e dividir por 2. Assim, os meus ângulos desse paralelogramo são 45 graus, 135, 45 e 135 graus. E está comprovado também que a soma dos ângulos internos do paralelogramo tem que ser quanto? 360 graus. Pessoal, para a aula de hoje era isso que havíamos preparado. O que aprendemos? O que vimos na nossa aula de hoje? Primeira propriedade. Em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Segunda propriedade. Em qualquer paralelogramo, os lados opostos também são congruentes. Numa delas, os ângulos são congruentes, a segunda propriedade fala que os lados são congruentes. E a terceira, em qualquer paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio.
Agradeço, espero que tenham gostado dessa aula. Hoje, nesse vídeo, aprendemos sobre o paralelogramo. Vejo vocês em breve. Até mais!